Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Viva Melhor. No programa de hoje, a gente vai falar sobre a sua saúde no inverno. Nesta época do ano, a gente sabe que as crises alérgicas e as doenças virais como resfriado e gripe acabam atrapalhando a nossa vida. E o número de casos e resfriados e crises alérgicas aumenta, pois além da temperatura cair, as pessoas acabam ficando mais em ambientes fechados e o ar mais seco. E a poluição, claro, atrapalha. E nós já estamos aqui com o Dr. Luiz, que daqui a pouquinho vai falar com a gente. Mas antes, eu quero convidar você para assistir uma reportagem do Thiago Pássaro. O inverno já chegou à cidade de São Paulo e com ele as baixas temperaturas. Todo mundo tira os casacos do armário para tentar se esquentar. É roupa que não acaba mais. É nessa época também que muitas doenças atingem os paulistanos. Por isso, a gente precisa ficar atento. A minha prevenção é essa: cobrir bem os peitos, me agasalhar bem os peitos, né? E conviver em locais fechados, principalmente com esse tempo. Realmente, aparece bastante sintomas de gripe, aí sinusite, aí uma dor na cabeça mesmo, como se fosse uma rinite. Eu, por exemplo, eu tenho sinusite, então normalmente quando entra o frio, eu começo a ficar gripada e se eu não tomo alguma coisa já grave, vira sinusite. Gripes, resfriados são muito mais comuns na época que tem mudança brusca de temperatura e que aqui em São Paulo isso ocorre muito nessa época, de abril até setembro, né? E que a gente às vezes tem 30 graus, 28 na hora do almoço e tem 8, 9 graus com uma sensação térmica mais baixa do que isso de manhã ou de madrugada. Além da gripe e do resfriado, o inverno também pode causar ou até piorar algumas doenças, como alerta a doutora. Já tem trabalhos mostrando que a inversão térmica em cidades que têm poluição atmosférica muito intensa como a nossa, os casos de procura a pronto-socorros por doença respiratória é imensa a procura. Chega às vezes mais da metade dos casos no dia de uma inversão térmica, né? E a poluição da capital aparece como um fator que pode complicar ainda mais a situação. Principalmente nas estações mais frias e com ar mais seco, que a gente tem mais as doenças respiratórias, a maior prevalência, né? Então a asma brônquica, rinite, sinusite alérgica, conjuntivite também alérgica, né? E às vezes as virais também, as doenças virais que são inaladas pelas vias aéreas superiores, né? Passar por um médico regularmente também faz parte de uma vida melhor. Por isso, agende sua consulta na unidade básica de saúde próxima da sua casa. Aproveite o inverno com mais saúde. Estamos de volta e o Dr. Luiz Greco, que é um pneumologista, já está aqui do meu lado para conversarmos sobre as doenças no inverno. Obrigada por aceitar nosso convite, doutor. Eu que agradeço a Rede São Paulo Saudável pelo convite e espero poder esclarecer as dúvidas relacionadas às doenças respiratórias no inverno. Bom, e para a gente começar, doutor, a gente sabe que o frio, né, e o resfriado, eles andam juntos, né? Afinal, gripe e resfriado é a mesma coisa? Temos que dizer assim, que o resfriado seria um quadro mais leve, que não compromete tanto. Você tem uma pequena obstruçãozinha nasal, uma coriza leve, né? Um comprometimento muito tênue. Mas a gripe seria um comprometimento um pouquinho mais acentuado, onde você tem um pouco mais de congestão nasal, você tem um pouco mais de secreção, você tem um pouco mais de comprometimento de garganta, de faringe, né? E se torna um quadro um pouquinho mais intenso. As duas são causadas por vírus, só que o resfriado, digamos, é um quadro um pouco mais ameno, um pouco mais brando, e a gripe é um quadro mais intenso. E a gripe, por ser um quadro mais intenso, ela é mais suscetível, assim, estamos mais expostos a complicações, né? Doutor, tem uma coisa que é muito interessante, porque acho que assim, a nossa avó, a nossa mãe, né, ela sempre fala assim, poxa, se agasalha, cobre o peito, né, coloca uma meia, um gorro na cabeça, porque senão vocês vão pegar friagem e vão ficar doentes. Elas têm mesmo razão? Isso ajuda na proteção, porque o nosso organismo, ele
sofre com as mudanças de temperatura, principalmente mudanças bruscas. Às vezes o organismo não consegue se adaptar rapidamente. E o fato de às vezes ter uma queda brusca de temperatura, isso pode mexer um pouco com a nossa imunidade. Mexendo com a nossa imunidade, nós ficamos mais suscetíveis a processos tanto inflamatórios quanto infecciosos. Então isso seria uma conduta saudável. E outra coisa, o sorvete, né, e as bebidas geladas, pode no inverno? O raciocínio é mais ou menos parecido com o que a vovó fala com relação ao frio, né, e nos agasalharmos e tal. O frio, ele pode comprometer as defesas do organismo. Então, em temperatura muito fria, se nós associarmos o sorvete ou alguma bebida gelada, nós estamos comprometendo um pouco as defesas, principalmente nas vias respiratórias. E se eventualmente o indivíduo tiver com isso também uma queda de imunidade por uma série de fatores, ou se eventualmente naquele período em que isto ocorreu, ele teve contato com algum vírus, seja do resfriado, seja da gripe, ele estaria mais propenso, digamos assim, estaria mais desprotegido, né? E com uma possibilidade maior, que não é uma certeza, mas uma possibilidade maior, de adquirir o resfriado ou a gripe. E outra coisa que as pessoas também se preocupam um pouco, tomar aquela bebida quente, como por exemplo um chá, né? Isso ajuda a combater alguma doença no inverno? As bebidas quentes, elas causam uma proteção, a temperatura um pouquinho maior na via respiratória, faz com que você tenha uma vasodilatação, né? E essa vasodilatação propicia a aproximação das defesas e você ficaria um pouco mais protegido. Doutor, e agora eu vou convidar o senhor para me ajudar a responder algumas dicas aí, né, sobre como a gente pode se prevenir no inverno, né? Bom, e a gente tem aqui algumas características do inverno, né, que são a baixa temperatura e o tempo seco. Como que é isso, doutor? É isso mesmo ou tem alguma outra coisa? Essas duas situações, elas servem de agressão para as vias respiratórias. E esta agressão faz com que as defesas possam ficar comprometidas e a gente estaria mais disponível à agressão de agentes externos, substâncias poluentes e também agentes etiológicos, como vírus, bactérias, né? Então o ideal é sempre a gente manter uma temperatura mais próxima da temperatura corpórea nossa e manter sempre o ambiente umedecido, porque isso faz com que a mucosa das vias respiratórias fique mais protegida e não fique tão vulnerável à ação desses agentes. Legal. E aqui a nossa primeira dica, doutor, é beba 2 litros de água por dia. Isso é verdade ou a pessoa tem que beber um pouquinho mais? Isso é muito importante a hidratação. Seja a hidratação por via oral, e a recomendada é pelo menos 2 litros de água por dia, que é o que o organismo precisa para suas condições do dia a dia, para manter seu metabolismo e todas as suas funções celulares. E a nossa segunda dica é pratique atividade física. Mas a prática saudável de atividade física é sempre boa. Por quê? Porque ela ativa a circulação, ela melhora a parte das defesas imunológicas e melhora também a parte emocional, a parte da relação da pessoa com o meio. E isso também faz parte de um contexto, né, que agrega na questão da preservação da saúde, né? E a nossa terceira dica é lave as mãos, seja com sabão, água e sabão ou gel, né, ou aquele álcool em gel. Por uma questão de higiene, eu tenho que lavar as minhas mãos e tenho que, eventualmente, usar o álcool gel quando eu devo ir para trabalho, cumprimentar as pessoas, né, para que eu não tenha o risco de transmitir algum agente biológico que possa prejudicá-la. E a nossa quarta dica é cubra a boca ao tossir. Toda vez que nós formos tossir ou espirrar, nós temos que cobrir a boca. Normalmente a gente aconselha que isso seja feito através de um lenço descartável, isso seja feito através de uma roupa mesmo, a gente fazendo a proteção
com a própria roupa ou com o avental, né? Para que a gente não tenha o risco de levar, através do espirro ou da tosse, uma possível contaminação ou viral ou bacteriana, né, para as pessoas que estão próximas de nós. Doutor, a nossa quinta dica é: evite lugares fechados com aglomeração de pessoas. Então é sempre saudável que evitemos aglomerações e quando isto é inevitável, como ônibus, metrô ou outras situações parecidas, sempre procurar ter uma janela aberta para que haja ventilação. E a nossa sexta dica é: evite acúmulo de pó em casa. Então, a higienização do lar, com uma boa ventilação, com uma boa iluminação, com um aquecimento adequado, né, evitando as mudanças bruscas de temperatura, principalmente frio, é sempre mais recomendável, né, para que a gente possa prevenir agravos e doenças respiratórias. Doutor, e a gente tem a sétima aqui dica, que é: evite fumar ou ficar próximo a fumantes. Temos que, na medida do possível, evitar ambientes com fumantes. E os fumantes que respeitem os não fumantes e que se coloquem em locais, né, onde eles não teriam risco de estar levando essas substâncias tóxicas e toda essa agressão à via respiratória das pessoas com quem eles convivem, né? E a nossa última dica é: procure umidificar os ambientes. Na verdade, a gente às vezes coloca aquelas bacias, né, no quarto. Isso funciona, doutor? O fato de você colocar uma bacia, o fato de você colocar o vaporizador, isso ajuda bastante. Mas o importante é a gente manter o ambiente sempre muito bem ventilado, né? Para que a gente possa ter a oportunidade de dispersar, né, eventuais substâncias alergênicas ou eventuais agentes biológicos que possam estar dispersos no ar, para que a gente não tenha nenhum comprometimento respiratório. Doutor, eu quero agradecer a sua participação aqui no nosso programa. Acho que foi muito importante para todo mundo aí saber como se prevenir dessas doenças no inverno. Eu que agradeço mais uma vez a equipe da Rede São Paulo Saudável e espero poder ter esclarecido algumas dúvidas, né, e ajudá-los aí na prevenção das doenças respiratórias. Muito obrigada, doutor. Eu que agradeço. E o programa de hoje fica por aqui. E agora que você já sabe como se prevenir das doenças no inverno, aproveite todas essas dicas para você colocar em prática. Mas a gente continua junto na internet, pelo nosso canal no YouTube. Lá você tem acesso a matérias, dicas para você ter uma vida melhor e muito mais. Acesse youtube.com/redespsaudável. youtube.com/redespsaudável. Continue assistindo a nossa programação e até a próxima.